e nós vamos começar pela sessão das pesquisas de pós-qualificação, que tem como tema o amadurecimento da pesquisa propiciado pelo exame de qualificação. Meu nome é Letícia e eu sou aluna de mestrado, pós-qualificação do BPG-ATC. Retomando nossas atividades, agora teremos a sessão de debates. O tema dessa sessão de debate é o amadurecimento da pesquisa propiciado pelo exame de qualificação. Aos alunos que enviaram seus vídeos para a nossa playlist e participaram dessa sessão, peço que abram suas câmeras e utilizem a opção de levantar a mão, disponível na janela dos participantes, para que possamos organizar as falas ao longo do debate. Agora iremos apresentar 3 vídeos desenvolvidos por discentes do programa para representar os resumos no estágio de pós-qualificação enviados para o evento. Convido os professores e professoras do BPG-ATC para nos ajudar a conduzir esse debate. Eu vou começar, então, com o primeiro vídeo, que é da Raíssa. Só um minutinho. Olá, meu nome é Raíssa, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade, na linha de Arquitetura e na temática de História da Arquitetura e Preservação Arquitetônica. A pesquisa é orientada pela professora doutora Ana Góes Monteiro e é intitulada A Primeira Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. É financiada pela CAPES e encontra-se no estágio pós-qualificação. O objetivo da pesquisa é traçar um panorama do contexto de realização da Primeira Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, a Primeira BIA, realizada em 1973. Trata-se, portanto, de uma pesquisa histórica e documental. As fontes em que se baseia foram obtidas principalmente no Arquivo Histórico Wanda Svevo, da Fundação Bienal de São Paulo. Antes da criação da Primeira BIA, os arquitetos organizavam a Exposição Internacional de Arquitetura, as EIAs. Elas compuseram parte da programação da Bienal de Arte de São Paulo desde seu início em 1951. Ao longo de sua trajetória, o evento foi consolidado e adquiriu visibilidade no circuito internacional. A EIA trouxe ao Brasil exemplares da arquitetura moderna, estando alinhada aos temas debatidos nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, o CIAM. Com a criação da Fundação Bienal em 62, o evento foi desvinculado do Museu de Arte Moderna, que o acompanhou por uma década. E então a Bienal de Arte de São Paulo passou a contar com investimentos estatais. Esse estado, no entanto, a partir do golpe de 64, passou a ser ditatorial. O ano de 68 marcou o agravamento dessa ditadura, da repressão, do controle ideológico, da perseguição e da violência praticados pelo governo, com o decreto do AI-5 e principalmente durante o governo Médici, de 69 a 74. A situação brasileira repercutiu internacionalmente e principalmente através dos artistas intelectuais que foram exilados. Foi promovido o boicote à 10ª Bienal de Arte de São Paulo, em 69. Esse boicote internacional foi a gota d'água para a reformulação do evento, que, entre outros pontos, para continuar existindo, decidiu-se por encerrar a EIA e criar a BIA, a Bienal de Arquitetos. A última EIA foi realizada em 71, ocasião na qual a criação da primeira BIA foi oficializada num protocolo de intenções. Signatárias deste documento, o Instituto de Arquitetos do Brasil, o Banco Nacional da Habitação e a Fundação Bienal firmaram um convênio para a realização da primeira BIA e contaram, cada uma, com um representante no Conselho Diretor, responsável pela coordenação da organização da Bienal de Arquitetos. Com o tema O Ambiente que o Homem Organiza, a primeira BIA apresentou no Pavilhão Titílio Matarazzo uma exposição internacional de projetos, uma exposição internacional de escolas de arquitetura, uma exposição de grandes projetos nacionais, a sessão didática, direcionada à acústica e ao controle ambiental, o Simpósio Nacional de Escolas de Arquitetura e as salas especiais, essas dedicadas ao IFAM
e ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, e a expoentes da arquitetura moderna brasileira, já conhecidos pelo grande público, o Lúcio Costa, Burle Marx, Vila Nova Artigas e Joaquim Cardoso. No projeto expositivo, observa-se que uma considerável área do pavilhão foi destinada a entidades públicas, como prefeituras, governos estaduais e secretarias, e a divulgação de projetos e obras de realização estatal, em parceria com empresas de construção civil, grandes beneficiárias dos investimentos governamentais em infraestrutura, naquele momento. Apesar de exprimir certo caráter oficial, divulgando as grandes obras do Estado, a Bienal dos Arquitetos foi também uma oportunidade de reunião, tanto para os profissionais quanto para os estudantes. Os arquitetos, então, encaravam mudanças em suas relações trabalhistas, com a crescente atuação em empresas de construção civil. Os estudantes, por sua vez, haviam sofrido a imposição do currículo mínimo pela ditadura e, após serem violentamente reprimidos em 68, reuniam-se na Primeira Bia pela primeira vez depois do AI-5. De acordo com o caráter das exposições bienais, principalmente as da América Latina, a Primeira Bia também reuniu um júri internacional para nomear entre os participantes da exposição aqueles que melhor representassem a boa arquitetura, segundo sua concepção, e distribuiu premiações. Esse júri foi composto na Primeira Bia por Pierre Vago, Wolf Torterman, da França, René Madrid, da Colômbia, e Fábio Penteado e Jorge Machado Moreira, do Brasil. Após discussões e uma mesa redonda, a decisão final desse júri foi a de não premiar nenhum trabalho exposto. A justificativa apoiou-se em declarações de que a representação internacional teria sido muito limitada, e assim, alguns trabalhos foram destacados por sua qualidade, mas sem distinção ou classificação ou qualquer premiação. Foram eles a subestação de Uberaba da Copel, no Paraná, o edifício sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, o Ginásio de Esportes de Brasília, o Laboratório Axê S.A., em São Paulo, a indústria Amortex, Comércio e Indústria de Amortecedores, em São Paulo, o Parque AMB, em São Paulo, o Hotel Cristal, na Iugoslávia, e o edifício para serviços distritais, na Colômbia. A Primeira Bia, tanto no processo de organização quanto em sua disposição no pavilhão, refletiu muitos dos aspectos da relação entre o Estado autoritário, a elite industrial e a sociedade civil, além de lidar com pontos que compuseram a ação ideológica adotada a partir de 64 e intensificada em 68. Segundo Schwartz, manifestações culturais da esquerda que, em um primeiro momento após o golpe, se mantiveram ativas, ainda que restritas em sua circulação, passaram a ser progressivamente reprimidas a partir de 68. Nesse sentido, a Primeira Bia apresentou-se como uma oportunidade de expressão e reunião, tanto entre os arquitetos quanto entre os estudantes, e pode-se dizer que apresentou, assim, certo caráter de resistência. As bienais de arquitetura, no geral, exercem uma dupla função. Ao mesmo tempo que reúnem a produção arquitetônica local, promovem a sua inserção no contexto internacional. Além de reunirem arquitetos e estudantes de arquitetura, essas bienais também dialogam com o grande público. Nesse sentido, abordar a composição e o contexto da Primeira Bia tem o potencial de revelar indícios do significado histórico desempenhado pelo evento. Por ora, isso é tudo. Gostaria de agradecer à professora doutora Ana Góes Monteiro pela orientação, a CAPES pelo fomento e à comissão organizadora da semana pelo empenho e dedicação. Fico à disposição para eventuais dúvidas e sugestões. Muito obrigada! Agora nós vamos apresentar o segundo vídeo, que é da Jéssica. Bom dia, me chamo Jéssica Fonseca Matos e sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação Arquitetura, Tecnologia e Cidade da FEC-FAO Unicamp. Minha pesquisa está na linha de tecnologia e o título é Iluminação Natural no Processo de Projeto de Arquitetura, Desenvolvimento de um app. Meu orientador é o professor Paulo Sérgio Scarazato e o meu projeto de pesquisa é financiado pela FAPESP.
A minha pesquisa está inserida no grupo das pesquisas que já passaram pelo exame de qualificação. Bem, essa pesquisa teve início com uma revisão sistemática da literatura que está publicada na revista PARC. O objetivo dessa revisão foi entender o quanto e como estava sendo incluída a questão da iluminação natural no processo de projeto de arquitetura. O resultado dessa revisão permitiu-nos algumas discussões. A primeira, a importância da inclusão das questões de iluminação natural desde as fases iniciais do projeto, fase onde são definidas questões como implantação, volumetria, orientação, layout dos ambientes. Todas essas questões são muito importantes para a iluminação natural. Incluir essas definições na fase inicial do projeto traz benefícios na qualidade e na produtividade, além da redução de gastos e de energia. A segunda discussão levantada é o uso de softwares para a simulação da iluminação natural. Essa ferramenta acaba sendo afetada pela necessidade dos dados de entrada e o detalhamento do projeto. Duas questões que ainda não estão disponíveis nas fases iniciais do projeto, deixando a questão de iluminação para ser analisada nas fases posteriores. Dessa forma, o projetista precisa estar capacitado com conhecimento básico para fazer as melhores escolhas desde o início do projeto. Outro alerta é que os aspectos humanos no projeto de iluminação precisam ser considerados. A iluminação, ela deixa de ser um aspecto apenas ambiental e de arquitetura. O impacto da iluminação na saúde, na produtividade do usuário, mostra a grande importância de incluir os requisitos dos efeitos não visuais em recomendações e padrões de projeto de arquitetura. Dessa forma, se pudermos, fazer um resumo dessa revisão sistemática numa frase, seria essa: que é imprescindível um olhar treinado do projetista e o conhecimento de todos os aspectos da luz natural para lidar com as questões a ela inerentes, para que nas fases posteriores possa utilizar de cálculos e ferramentas de simulação como meio de confirmação dos conceitos adotados e ajustes finos. A proposta, então, desse projeto é desenvolver um artefato, neste caso, uma ferramenta, em app, original e inédito, que auxilie no uso, na inserção e pensamento da luz do dia no processo de projeto de arquitetura. A ferramenta chamada de Daylight Design e estará disponível na versão web e num aplicativo. Estarão contidos na ferramenta diversos patterns de iluminação natural em diferentes escalas, na escala do urbano, entorno, edifício, interiores e mobiliário. E, claro, a listagem geral para quem deseja acessar todos os patterns listados no sumário. Um dos caminhos para utilizar a ferramenta é fornecer a cidade do projeto para que a ferramenta busque os dados climáticos desta. Essa busca trará a carta solar aproximada e as orientações do zoneamento bioclimático que está em vigor. Com essas informações, a ferramenta já irá propor os patterns como indicação de leitura e, ao final, um relatório para que esses dados possam ser impressos ou exportados. Além disso, através de tags, será possível selecionar os patterns voltados para diferentes tipologias de projeto. Na fase em que estamos do projeto, que é o desenvolvimento da ferramenta, já foram desenvolvidos a marca e as telas com as funcionalidades da ferramenta. Agora encontra-se na fase de programação, que está na fase dos ajustes finais da programação, e a ferramenta será testada no primeiro semestre de 2022, numa disciplina de projetos de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da FEC-FAO, na qual a gente vai conseguir levantar aí questões para serem corrigidas. Provavelmente conseguiremos testar novamente no segundo semestre, para que daí posteriormente a gente possa divulgar a ferramenta para outros cursos e faculdades. Muito obrigada.
Agora, então, nós vamos para o último vídeo, que é da Pamela, da linha de cidade. Olá, eu me chamo Pamela Castro, sou mestranda da linha de Planejamento Urbano, com a orientação do professor Sidney Bernardini, e o título da minha pesquisa é A Luta pelo Solo Urbano, Avanços e Limites da Regularização Fundiária de Interesse Social. A minha pesquisa foi qualificada em agosto desse ano, e provavelmente início do próximo ano irei defendê-la. A princípio, iniciei o mestrado em 2019, no entanto, devido à pandemia, minha pesquisa foi suspensa por um tempo, considerando que a minha metodologia de pesquisa concentra-se, em sua maioria, a partir da aplicação de questionários em uma comunidade daqui de Campinas, que é justamente o meu público-alvo, que seria o bairro Eldorado dos Carajás, que é uma ocupação de 1997, e que logo em seguida a associação compra as terras até então privadas e inicia então esse processo de regularização fundiária. Dessa forma, o objetivo da minha pesquisa é justamente trazer luz às experiências da ocupação da terra urbana por esses movimentos de moradia e compreender com base na literatura recente como se formam essas redes comunitárias e como ocorre a regularização fundiária a partir tanto da base literária quanto legislativa, a partir da legislação que se tem tanto no âmbito de país quanto de cidade, no caso de Campinas, para a regularização fundiária de interesse social. Dessa forma, para que essa compreensão ela ocorra a partir da leitura dos próprios moradores e do poder público, utiliza-se como metodologia a etnografia, que é basicamente a aplicação dos questionários aplicados à comunidade e a observação participativa. Esses questionários eles foram aplicados no início e final de 2020 e no ano de 2021. No caso, tanto no bairro Eldorado dos Carajás, quanto no poder público, representado pela equipe técnica da Coab de Campinas. A minha dissertação ela é estruturada em 4 capítulos, sendo que os 3 primeiros capítulos eles já estão finalizados, estão em fase de revisão, e o 4º capítulo estou iniciando o seu desenvolvimento. O capítulo 1 corresponde basicamente à caracterização do recorte de bairro, no caso Eldorado dos Carajás, o histórico dessa ocupação e essa narrativa da história, tanto da ocupação quanto desse processo de luta social, desde a ocupação até a conquista do bairro, a partir da própria narrativa dos moradores, que seria esse sujeito comum, e também do poder público representado por técnicos da Coab. Então, o capítulo 1 eu caracterizo e trago essas narrativas da história de bairro e desse histórico de ocupação e da legitimidade da terra urbana para os moradores. O capítulo 2, basicamente, é essa conceituação e a busca por um referencial teórico para a legislação de regularização fundiária e também de habitação de interesse social no Brasil, o entendimento desse contexto que vem a ser essa habitação social, quando se iniciam esses primeiros conceitos e essas primeiras discussões sobre a terra urbana e sobre o direito à cidade no Brasil. O capítulo 3, então, continua o capítulo 2, que seria essa caracterização da adaptação de interesse social e da regularização fundiária. No entanto, agora é no recorte municipal de Campinas. E aí entra no estudo do plano diretor e das legislações específicas. Esses 3 capítulos eles estão finalizados e aí está em desenvolvimento o capítulo 4, que corresponde basicamente a esse cruzamento do suporte teórico que se tem no capítulo 2 e 3 com essa caracterização do recorte bairro que se tem no capítulo 1. Então, é basicamente o capítulo 1, que se fala sobre o bairro, sobre as narrativas dos próprios moradores e dos agentes dos agentes principais dessa luta social, e entendendo essa caracterização e essas narrativas com base em todo o referencial bibliográfico que eu trago nos 2 capítulos seguintes, para chegar ao capítulo 4, ou seja, o que a literatura diz, o que a legislação diz sobre a habitação social, sobre as questões da terra urbana e da regularização fundiária, e o que é narrado pelos moradores enquanto realidade circunscrita dentro do espaço durante esse longo período de mais de 20 anos
que o bairro se encontrou em processo de regularização fundiária. Bom, nesse recorte de bairro, se entende o Eldorado dos Carajás como uma ocupação que ocorre em 1997, localizado na proximidade dos bairros dos distritos industriais de Campinas, na região sudoeste, região que concentra uma grande quantidade de ocupações e também de bairros populares. Sabe-se que existia uma resistência periférica no bairro, os moradores eles contam sobre a reivindicação da posse, como eles continuaram no bairro nos anos seguintes, e principalmente, para além de se manter no bairro, também como conquistaram as demais infraestruturas, né? Porque não bastava a terra urbana em si, mas também o acesso a direitos básicos da cidade, que seria pavimentação viária, esgoto, energia elétrica e água. Então, tudo isso ocorre dentro desse processo de mais de 20 anos entre ocupação e legitimação do espaço a partir da regularização da terra. Bom, o Eldorado dos Carajás, atualmente, ele encontra-se com uma infraestrutura relativamente bem consolidada, com a pavimentação viária, esgoto, sendo regular tanto a energia elétrica quanto a água. Ele localiza-se a 3 quilômetros do centro, então tem uma distribuição de ônibus coletivo que leva leva as pessoas do bairro até o centro da cidade, que são as principais linhas. Há uma pouca interação entre o bairro Eldorado dos Carajás e os bairros vizinhos, a partir, claro, do transporte público, apesar de muitos moradores realizarem atividades básicas no bairro. Com isso, se percebe que, muito além da luta unicamente da legitimidade da terra para os moradores, existiu em paralelo a luta pelas infraestruturas, que não aconteceram de uma forma linear, muito menos de forma pacífica. Então, conforme se conta os moradores, existiu uma resistência muito grande e foi necessária uma grande reivindicação por esses direitos básicos para que tanto se consiga a terra urbana e consiga-se também esses direitos mínimos. E aí, com base na literatura e em todo o histórico que trago nos capítulos 2 e 3, percebe-se que essa história, basicamente essa narrativa sobre a resistência periférica dentro do contexto de país, ela é comum e se repete em muitas outras cidades e em diferentes contextos e recortes de tempo. Bom, a minha pesquisa ainda está em andamento, encontra-se na fase final, pretendo defendê-la em fevereiro, fechando alguns questionamentos importantes dentro desse grande guarda-chuva dessa grande discussão que é a regularização fundiária, a habitação de interesse social e, principalmente, a história do próprio bairro Eldorado dos Carajás. Muito obrigada. Os 3 vídeos apresentados, né? Eu seria a mediadora desse momento de debate e eu gostaria de abrir a palavra à professora Regina Ruschel para que desse início, né, a essa sessão de debate. Professora, você gostaria de fazer a primeira provocação? Sim, bom dia a todos, um prazer estar com vocês aqui, junto com a Letícia, mediando essa conversa. Eu gostaria, antes da eu pensei em lançar 4 perguntas para todos os presentes poderem discutir, mas antes eu gostaria de fazer uma reflexão sobre esses 3 vídeos que nós vimos e o contexto geral dos 8 vídeos encaminhados pelos discentes para a nossa semana, 4ª semana, que homenageia a colega Estela Mares. A gente percebeu aqui, então, nós tivemos 3 vídeos, cada um relacionado a uma das nossas linhas, né? A Raíssa, a linha de arquitetura, a Pamela, na linha de cidade, e a Jéssica, na linha de tecnologia. E você percebe muito extremo alinhamento
né, a essas linhas nos trabalhos colocados. A gente também percebe, eu senti muito segurança, bastante amadurecimento de cada um dos discentes. Você percebe que todos eles têm muito bem incorporado e apropriado o problema que eles estão atacando. Eles têm muito claro, apresentam para a gente, ouvinte, e nos fazem compreender com muita simplicidade o objetivo que cada um tem associado a essa problemática e uma relação extremamente coerente entre o objetivo e o método, e a gente vê diversidade em método entre os três, né? A Raíssa tem como objetivo traçar um panorama do contexto que contextualiza a Bienal de Arquitetura no Brasil, olhando para a primeira Bienal. Então, o que aconteceu? Qual foi o resgate histórico para essa primeira Bienal ocorrer? E você percebe que a Raíssa, ela está extremamente madura, ela já tem todo esse resgate histórico. A pesquisa dela é a pesquisa histórica e documental, extremamente coerente com o objetivo dela, com a área em que ela se coloca, e você percebe que a narrativa dela é extremamente baseada em compartilhar conosco esse resgate histórico que ela já tem traçado. Então, a gente, ao escutar a Raíssa, a gente compreende muito bem as razões, os porquês da história, e a gente percebe muito bem a função desse evento, e a gente entende o significado do evento e o significado do evento para a arquitetura, para o arquiteto. Então, o trabalho da Raíssa, ele tem uma composição muito forte em nos compreender e assim formar o arquiteto, né? O arquiteto saber onde ele está. Você percebe que a Pamela é também uma pesquisa de mestrado e ela quer, de novo, assim como a Raíssa, fazer uma ação de compreensão. Ela quer compreender um comportamento, mas esse comportamento é voltado à formação de redes comunitárias no processo de ocupação da terra até a conquista da posse. E como ela vai fazer isso? E isso é muito voltado, então, extremamente bem alinhado com a nossa linha de cidade. E como ela vai fazer isso? Através do olhar do morador e também das ações do poder público. Então, ela não poderia fazer isso melhor do que usar a etnografia. A etnografia é uma palavra com rigor científico muito bem colocada para nós colocarmos a pesquisa de campo, né? Ela vai a campo e ela conversa com quem está ali e ela também, muito bem colocada, como ela conversa por meio do questionário e como ela também coloca também uma coisa muito interessante que é a observação participativa do pesquisador, ela ali dentro do campo, fazendo não só questionando, mas também tendo uma participação. Então, extremamente bem colocado, alinhado ao método da etnografia. A gente percebe na Pamela um amadurecimento. Ela vai logo estar defendendo em fevereiro. E como que eu entendi o amadurecimento da Pamela? Você percebe que ela já sabe o texto, ela já organiza o texto, então ela nos apresenta não só o problema, o método, como ela vai fazer, mas ela nos apresenta isso no texto. Olha como eu vou apresentar isso no texto, olha como isso se reflete nos meus capítulos. Então, você percebe que a gente sempre a gente sempre constrói conhecimento, e como esse conhecimento é deixado para o outro? Pela leitura daquele texto que a gente organiza, né? E ela já tem isso muito bem apropriado e feito de forma extremamente coerente. E aí nós temos, por final, a Jéssica, que é da linha de tecnologia. Você percebe muito bem o alinhamento com tecnologia, porque quando ela vai apresentar o que ela quer fazer, a apresentação dela é como eu vou desenvolver, né? Então, ela quer desenvolver uma ferramenta de suporte a projeto para a inclusão
da iluminação natural de uma forma coerente, desde a concepção até depois a avaliação por meio da simulação. Então, como é que eu posso conceber para depois fazer o bem uso de simulações, né? Então, você percebe que o trabalho dela está extremamente voltado na apresentação do desenvolvimento daquela ferramenta. Então, queria dar parabéns aos 3 vídeos, queria também dar parabéns a todos os outros, os 6 conteúdos colocados. A gente percebe o mesmo amadurecimento, uma formação metodológica, diria, do nosso programa bastante explícita, ali bem colocada. E aí eu vou para as perguntas, tá? Fiquem à vontade em responder, quem desejar. Queria fazer 4 perguntas. Qual foi o impacto do exame de qualificação? Esse impacto que veio das observações dos membros da banca na sua pesquisa? O que mais colaborou para o seu preparo para este exame de qualificação? Quais estão sendo os desafios para você evoluir e chegar na finalização? Então, vamos começar com essas 3 perguntas. O impacto da banca sobre você, o que colaborou para você chegar até aqui na qualificação e quais são os desafios para a sua finalização? Depois eu tenho uma 4ª pergunta, mas vamos ficar com essas 3 primeiras. Acho que eu posso começar. Estão me ouvindo bem? Bom dia para todos. Queria agradecer ao pessoal da comissão, principalmente por ter mudado essa questão dos vídeos, né, essa interação. A gente mesmo foi tão resistente. Ai, vai dar tanto trabalho fazer isso. Muita gente não sabia como incluir o vídeo, eu mesmo não sabia. Mas eu acho que já tivemos aqui feedback de que foi bacana, então valeu a pena vocês terem insistido. Então, parabéns por ter tido essa ideia. Respondendo assim, a questão as 3 perguntas da professora Regina, eu acredito que o impacto da qualificação, para mim, o que foi muito significativo na qualificação foi você ter... porque, assim, a pesquisa, né, a academia, ela é muito solitária. A minha linha de pesquisa, tecnologia, não tem aquela interação entre as áreas. Dentro da tecnologia, a gente tem várias áreas. E dentro da iluminação, onde eu estou, é menos ainda. Então, para ajudar o meu orientador também não está mais na Unicamp. Então, não tem outros orientados. Então, você fica com aquela sensação de, tipo, será que o que eu estou fazendo é um caminho? Para onde que eu vou agora? Porque você começa a criar. E o doutorado, eu sentia uma dificuldade assim. Até onde vai? Porque, como vocês assistiram no vídeo, eu estou me propondo a fazer patterns de iluminação para colocar essa ferramenta. Tá, mas se a gente trabalhar em várias escalas, várias tipologias, a gente passa a vida criando patterns. Onde que eu fui buscar essas referências? Em referências bibliográficas e edifícios que a gente tem aí como exemplos, né, da boa arquitetura. Isso não tem fim. Então, com a qualificação, acho que a grande contribuição foi que principalmente no método, sabe? Ontem eu até vi comentários, eu utilizei do método Design Science Research, o mesmo que comentaram ontem, falaram para mim. Então, assim, eu tive um alinhamento do que eu estava fazendo. Sabe? Parecia que eu tinha um método, eu tinha um foco, mas parece que eu ainda estava meio perdida ali. Tanto que eu saí da qualificação, eu falei para o professor Paulo, eu deveria ter feito antes. Parece que a gente corre, sabe? A gente tenta fugir da qualificação, mas quanto antes você faz, mais alinhamento você tem da onde você quer chegar. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, não fuja. Vai do jeito que está, que você vai conseguir esse alinhamento. A segunda, que foi o que mais colaborou, eu acho que foi elas me chamarem a atenção para o recorte.
sabe? Não, você tem que reportar, tipo, tem um fim, porque eu passei esses 2 anos, né, já passados, escrevendo patterns. Assim, eu tinha coisa de 150, 200 patterns. E, tipo, e tem mais, e você fica naquela ânsia, tipo, eu quero fazer o melhor. E daí eu entendi que o meu app, na verdade, eu vou inaugurar ele no semestre que vem, mas isso é uma coisa que eu posso chamar alguém que tem pesquisa em iluminação em hospitais para escrever patterns. O que eu pretendo, né? A gente inaugura isso e vai ser um processo colaborativo. Eu não vou conseguir findar isso, entendeu? E daí elas falaram, não, para e faz um recorte. Você precisa fazer um recorte para você aplicar isso, porque senão não vai sair. E os desafios para finalização, eu acho que é essa fase mesmo do tipo, saiu do meu controle agora. Agora eu tive que contratar alguém para fazer a marca, eu tive que contratar alguém para fazer o site, eu tenho que contratar um programador. Então, e tudo isso parece que vai ser muito fácil, você contrata os melhores profissionais, né? Eu tenho a sorte de ter a Bolsa FAPESP, então eu tenho ali a reserva técnica para custear, né, esse trabalho, só que daí foge do seu controle, e daí você está naquela coisa, tipo, nossa, eu tenho tanto por fazer, mas eu ainda tenho que esperar a programação. Então, assim, o desafio que eu estou agora é rodar essa ferramenta para a gente aplicar e ver como que vai ser esse retorno, porque às vezes o desafio do artefato também é esse, às vezes eu estou esperando que vai ter um retorno talvez mais positivo ou mais negativo. Tem hora que eu acho que vai dar tudo certo, tem hora que eu acho que vai ser um caos. Então, assim, eu preciso desse retorno. Assim como eu precisava da qualificação para me ajudar a direcionar, agora eu preciso do retorno do usuário, para entender se tudo que eu imaginei realmente está de acordo com as expectativas. Acho que eu respondi as 3 perguntas. Obrigada, Jéssica. Eu vou aproveitar esse momentinho para pedir para o pessoal. Eu percebi que o professor Vitor já está conosco, nós mudamos a nossa programação, então vou pedir para o pessoal controlar o tempo, dizer, olha, Regina, nós temos mais 10 minutos, mais 5 minutos para a gente fazer esse debate dentro do tempo correto para escutarmos o professor Vitor, tá? Mas alguém gostaria de se colocar? Acho que eu posso falar um pouquinho. Desculpa, bom. Bom dia, pessoal. Eu queria falar que eu gostei muito dos vídeos, que eu também achei que essa iniciativa de fazer o vídeo, inicialmente achei que ia ser muito trabalhoso. Eu olhei essa história de fazer com o fundo, sumir a gente na frente do slide e tal, fiquei meio assim, mas no fim achei que foi ótimo, eu aprendi a fazer, né? E achei que os vídeos ficaram muito bons, gostei muito. Então, parabéns para o pessoal, para a organização, eu gostei bastante do resultado. Então, bom, eu vou começar respondendo as perguntas da professora Regina. O impacto do exame de qualificação. Bom, primeiro eu quero falar que o meu exame de qualificação já foi na pandemia, né? Foi no ano passado. Eu entrei no mestrado no começo de 2019, então teve todo o primeiro ano onde eu consegui fazer as disciplinas todas presenciais, e o que foi muito bom. E aí a gente tinha um ritmo também de reuniões do grupo de pesquisa que estimulavam bastante as discussões que foram bem focadas nesse período em definir o objetivo da pesquisa, que foi e voltou muitas vezes. E aí, quando chegou o exame de qualificação, os membros da banca, eles ajudaram muito a fechar, igual a Jéssica falou, a restringir o escopo, né? Porque a minha vontade era pesquisar o mundo da Bienal de Arquitetura e chegar e pegar a primeira Bienal, falar de cada projeto que foi exposto e tudo mais. Aí a realidade vem e a gente vê que a gente tem um prazo, e depois os arquivos foram todos fechados durante a pandemia, né? Antes da pandemia já tinha um acesso bem restrito, porque, bom, como eu falei no vídeo, eu estou usando bastante o arquivo histórico Wanders Vevo, da Fundação Bienal, lá em São Paulo.
E aí eles atendem um pesquisador por vez, 3 horas por dia, só na parte da manhã. Então a gente chega e já fica na loucura de ficar. É meio assim, vê e tira foto, depois você vê se você vai usar ou não, né? O documento. E para conseguir uma data, você marca, só consegue para daqui a alguns meses. Então já era assim um pouco dificultado. Na pandemia, então, impossibilitou total. Então eu comecei a trabalhar com o que eu já tinha, com as consultas que eu fiz durante o primeiro ano. E a gente acha que o arquivo vai, não sei, dar um direcionamento, mas na verdade ele expande ainda mais. E aí, nesse sentido, a banca de qualificação foi ótima. E tanto em definir o escopo mesmo, até onde eu ia, né, ver um horizonte, e quanto em trazer perguntas que eu e a minha orientadora, a gente não tinha chegado, né? Então, e além disso, bom, a minha pesquisa sobre a Bienal de Arquitetura, né? E um dos membros da minha banca é o professor Carlos Martins, do IAL, da USP. E ele, além de ter contribuído como professor, né, o membro da banca, ele também fez parte do júri de premiação do concurso de escolas na primeira Bienal. Então, a fala dele foi muito de um testemunho, né, um depoimento sobre a experiência dele na primeira Bienal. Então, foi muito interessante, foi muito enriquecedor, assim, aí muito do que ele falou e muito do que ele... aí ele me passou textos que ele tinha escrito também e que agora entraram total no meu texto. E bom, essas foram as grandes contribuições da minha qualificação, né? Além de que desde então tem a questão de que eu tenho que mudar o meu título, né? O título tá bem genérico, bem pega a Bienal, né, inteira, não explica muito, então eu estou nessa de encontrar um novo título, ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo as considerações finais, que é a hora de juntar tudo e, né? Essa está sendo a grande... os desafios para a finalização, né? Mas que a qualificação eu achei ótima, foi muito bom mesmo. As duas falaram que trazem novos olhares e que ajudam, então, a revisar o escopo, né? Sim. E que seria interessante não ter medo de fazer o quanto antes. Não ter medo, de jeito nenhum, é só positivo. Só positivo, com certeza. Temos mais alguma fala? Vamos fazer, acho que não sei quanto tempo nós temos, mas Pamela, você gostaria de também falar conosco? Olá, bom dia, pessoal. Eu queria agradecer à comissão pelo empenho no envio dos vídeos. Eu, particularmente, fui uma das pessoas que enviei com um pouquinho de atraso, justamente porque estava com um pouco de dificuldade, mas foi legal a insistência, assim, porque a gente conseguiu... acho que conseguiu ter um estímulo, assim, para enviar e falar da pesquisa. Acho que também a ideia da qualificação, ela traz, para mim, pelo menos, deu totalmente um gás muito, muito grande para a minha pesquisa, porque ela foi impactada diretamente pela pandemia, né? Logo quando eu comecei a fazer, eu fiz um ano de mestrado presencial, fiz as disciplinas presencial em 2019, no ano não pandêmico, e quando eu comecei a iniciar os questionários em campo, em março, né? Início de março, e 20 dias depois, a gente já estava em pandemia, então minha pesquisa foi impactada diretamente, assim, fiquei um bom tempo sem conseguir ir a campo. Então, isso acabou me desestimulando muito, porque estava unicamente dentro do referencial teórico. Então, minha pesquisa quase que ficou adormecida, assim, andando em passos lentos e realmente bem desestimulada diante desse contexto, porque basicamente a minha pesquisa o diferencial da minha pesquisa é o estudo etnográfico, né? Então, e era o que me dava muito, muito estímulo para fazer e descobrir o que se tem por trás dessa luta do solo urbano a partir da narrativa dos próprios moradores. Então, 2020 foi um ano muito difícil, assim como para todo mundo, mas acho que dentro da minha pesquisa foi realmente desafiador. Então, a qualificação veio
de uma forma muito importante, porque me deu um direcionamento e acho que um estímulo que eu precisava para ver a minha pesquisa com um olhar um pouco mais gentil, como eu posso dizer assim. Eu utilizei de alguns questionários que eu tinha aplicado em março, alguns outros que eu apliquei em outubro de 2020, quando a gente estava com um cenário um pouco menos caótico, e fui quase que fazendo um remendo de retalhos com algumas outras entrevistas que eu fiz online também. Meu público-alvo é tanto técnicos da Coab quanto alguns moradores do bairro, então eu consegui fazer algumas entrevistas com algumas lideranças e com o pessoal da Coab online. Isso acabou que eu consegui montar essas primeiras narrativas, essa construção da história do Eldorado dos Carajás. Então, e a qualificação me permitiu, assim, contar isso para além do meu orientador e para o meu grupo de pesquisa. E aí foi muito interessante porque a minha qualificação demorou uma tarde inteira, assim, começou às 2, acabamos às 6. Então foi um bate-papo super legal. Minha banca foi a Clarissa, da Federal do Ceará, e o Caio Amori, da USP, que tem que tem uma experiência muito grande com a questão da etnografia. Então, tanto que, basicamente, a estrutura da minha dissertação mudou completamente. Ela seguia a regra de começar com o histórico, depois histórico Brasil, depois histórico Campinas, depois a etnografia. E foi sugerido que eu mudasse tudo isso, colocasse primeiro as entrevistas com os moradores, que é a parte mais interessante da minha pesquisa, como capítulo 1. Então, e isso me movimentou muito. Então, como as meninas comentaram anteriormente, acho que a ideia é não ter medo, fazer o quanto antes, assim. Eu não queria fazer a minha qualificação em agosto desse ano. Eu sugeri para o meu orientador trancar o mestrado, porque eu estava muito insegura realmente, porque tinha muitas pontas soltas ainda. Eu não tinha conseguido chegar, tinha muitos buracos assim dentro do quebra-cabeça da história do bairro. E isso me deixou muito insegura, mas foi realmente muito importante para mim ter feito a qualificação. Acho que foi no momento ideal, assim. Acho que faria até antes, se soubesse que seria tão tranquilo. E me deu um norte muito importante para minha pesquisa. Acho que estou conseguindo caminhar muito melhor pós-qualificação. Você E falou acho uma que coisa, você falou uma coisa interessante, eu acho que um pouco um item a mais das outras duas falas, que é ampliar o diálogo, né? Você teve a possibilidade de ampliar o diálogo, que até então era você e o seu orientador. Muito interessante. Uhum. Sim, acho que um dos maiores desafios pós-qualificação, e que também era antes, pré-qualificação, é esse como ampliar de novo o diálogo só com os próprios moradores do bairro, porque acho que esse campo tem essa dificuldade, né? Que é como conquistar a confiança, e principalmente no momento que os contatos são tão distantes, é uma coisa tão informal, de máscara, então acaba era um desafio pré-qualificação e continua sendo ainda pós-qualificação. Bom, muito obrigada, Pamela. Imagina, obrigada a você. Temos, acho que, espaço para mais uma fala? Mais alguém gostaria de se colocar? Eu gostaria. Bom dia a todos. Bem, assim como a Pamela, né, eu também tive um impacto significativo devido à pandemia. Eu tinha a minha pesquisa inicial era muito experimental, né? Eu ia colocar sensores, coletar dados, eu precisava de usuários ali na Unicamp, né, consumindo água, energia e tudo mais. Então, com a pandemia, deu aquele baque, né? E eu fiquei, acho que uns 3 meses, assim, esperando aquele retorno milagroso que nunca aconteceu. E aí, chegou em julho do ano passado, eu entrei em um desespero, que eu falei, gente, eu preciso andar com essa pesquisa, né? Aí, então, com a reunião com a minha orientadora, que é a Regina, e a co-orientadora, a gente redefiniu o método, redefiniu o objetivo, fez toda uma mudança. E nesse mesmo ano, uns 3, 4 meses depois, eu fiz a qualificação, depois de toda essa mudança, né? E a qualificação ela foi muito importante porque validou primeiro, né, essas nossas iniciativas, essas nossas mudanças significativas no meu projeto.
E, além disso, houve, assim como a Jéssica e a Raíssa comentaram, esse recorte, né? Eles conseguiram ali me nortear, né? Eu queria fazer ali muitas e muitas coisas. Houve, né, essa revisão do escopo, esse recorte, qual seria realmente o meu objetivo, onde eu queria chegar. Então, foi muito, muito importante, assim, para mim, a banca, né? E agora eu estou em andamento, mas ainda o principal desafio é essa volta, né? Será que volta? Será que não volta? Ainda existe essa imprecisão e eu ainda vou coletar os dados, eu ainda necessito realizar essa coleta. Então, eu ainda estou nesse momento, assim, de tensão. É óbvio que a minha pesquisa, ela está andando agora, né? Que eu tenho uma parte teórica, uma abordagem teórica significativa que eu estou desenvolvendo, que a banca, ela falou, né? Que essa parte, ela é realmente boa, inovadora, que eu tenho que me dedicar a essa parte. E existe essa parte da coleta que necessita ali, né, dos usuários, das pessoas. E nesse sentido, esse é o maior desafio que eu estou enfrentando atualmente, que é essa espera, né, dessa possível retomada e que pode, né, de alguma forma, impactar ali na minha pesquisa. Acho que era isso. Obrigada, Natália. Obrigada, Regina. Não sei se algum professor ou colega gostaria de se colocar, e aí a gente fecha os debates. Não? Então, assim, foi um prazer estar com vocês, escutar o vídeo de vocês, escutar vocês aqui se colocarem, ter podido fazer esse resumo, né, para vocês da minha compreensão desses 3 vídeos. E chama atenção também uma coisa muito importante para o doutorado, a gente percebe que as 2 alunas que são de doutorado assim colocaram a preocupação com o ineditismo, a preocupação com ser original, com o delta máximo em conhecimento, extremamente importante no doutorado, né? Parabéns a todos.